E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Então, dar continuidade aqui ao nosso tema relacionado à área de programação. Agora nós vamos à parte de lógica 2, certo? Essa parte que eu chamei de lógica 2, eu gostaria de falar com vocês, explicar para vocês um pouquinho o que seriam variáveis e o que seriam os operadores. Nós temos 4 tipos principais de operadores. Nós temos o operador de atribuição, o operador aritmético, o operador relacional e o operador lógico. Então, vou começar explicando para vocês um pouquinho o que seria uma variável. Então, uma variável é um objeto frequentemente localizado na memória, se tratando de programação, mais especificamente do computador, da memória do computador. Então, esse objeto ele é capaz de reter e representar um valor ou uma expressão. Elas geralmente são associadas a nomes que a gente chama de identificadores. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de que seria uma variável. Este aqui, no caso aqui, seria uma variável do tipo inteiro, que a gente chamou de idade. Ou seja, dentro da memória do computador, vai ter um espaço reservado com a identificação chamada idade. E esse espaço, nós podemos colocar um valor, seja ele inteiro, uma string, um valor booleano. Isso tudo eu vou explicar para vocês, que a gente chama de tipos de dados. Mais para frente eu vou explicar para vocês o significado de cada um desses conceitos, tanto do inteiro, do string e do booleano, certo? Então, agora que a gente já entendeu o conceito de variável, gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre os operadores. Então, como eu tinha falado anteriormente, nós temos 4 tipos principais de operadores. Nós temos o operador de atribuição, os operadores aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Então, o operador de atribuição ele é utilizado para definir o valor inicial ou sobrescrever o valor de uma variável. Como a gente viu anteriormente, a variável é um espaço reservado na memória que pode se reter ou conter um valor. Então, nós usamos o operador de atribuição para poder atribuir um valor a essa variável. Igual no caso aqui, nós temos uma variável chamada lado do tipo inteiro, que vai receber, ou seja, vai conter o número 2. E aqui no caso nós temos outras variáveis do tipo string com o identificador texto, que vai receber uma string, ou seja, a palavra lógica, certo? Então, outro operador muito importante que a gente utiliza na parte de lógica de programação são os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos realizam as operações fundamentais da matemática, ou seja, ele vai calcular uma operação fundamental entre essas duas variáveis que se relacionam e vai retornar um resultado dessa operação. Então, os operadores aritméticos, a gente tem o operador de adição, que é utilizado para soma, o operador de subtração, que é utilizado para subtrair números. Nós temos o operador de multiplicação, que nós utilizamos para fazer multiplicação. Nós temos o operador de divisão, que é utilizado para fazer divisão, e temos um outro operador chamado módulo ou resto da divisão. O que é a função desse operador? Ele nos dá o resto de uma divisão não exata, ok? Então, a gente é muito utilizado para verificar se a operação de divisão resultou em um resto ou não. Então, igual aqui nós temos um exemplo, nós vamos calcular a área de um retângulo. Nós fazemos isso fazendo uma operação de multiplicação, ou seja, base vezes altura. E vamos atribuir à variável retângulo o resultado dessa operação, certo? Então, além de operadores relacionais, os operadores relacionais são utilizados para comparar valores. O resultado de uma expressão relacional é um valor verdadeiro ou falso. Nós utilizamos esses símbolos para representar um
uma operação relacional, ou seja, nós estamos relacionando duas variáveis e o resultado desse relacionamento vai gerar um valor falso ou verdadeiro. Um pouco diferente que a gente está acostumado na matemática, a igualdade a gente utiliza dois iguais, porque um igual a gente utiliza para fazer a parte de atribuição. E também aqui no diferente, que a gente utiliza geralmente o ponto de exclamação com o igual. E aqui nós temos um símbolo de menor, que verifica se um número é menor que o outro. Nós temos o símbolo de maior, que é utilizado para verificar se o número é maior que o outro. E a gente tem aqui dois operadores que a gente chama de operadores compostos, que a gente é menor ou igual. Ou seja, ele compara duas variáveis ou dois números e retorna verdadeiro ou true se ele for menores ou iguais. Mesma coisa aqui embaixo, que a gente tem um de maior ou igual. Ele retorna true ou verdadeiro se o número for maior ou igual. Igual a gente pode ver aqui no exemplo dos operadores relacionais, nós fazemos a seguinte pergunta: 5 é maior que 3? Verdadeiro. Então, o resultado dessa operação, esse operador relacional, vai retornar para a gente true. E agora aqui no caso aqui, a gente tem o número 3 é maior que 7? Óbvio que não, então ele vai retornar falso para a gente. E a mesma coisa aqui embaixo, 5 é igual a 8? Não, então a gente retorna o falso. Um dos operadores que a gente também utiliza muito na parte de lógica de programação são os operadores lógicos. Eles trabalham com os valores booleanos, ou seja, os valores verdadeiros ou falsos, e eles nos retornam para a gente um resultado verdadeiro ou falso, dependendo da condição. O operador utilizado para a gente fazer a verificação lógica, a gente utiliza na verdade três operadores: o e, que é o AND, o OR, que é o OR ou e o NOT. O AND resulta em um valor verdadeiro se os dois valores de operação, de entrada da operação, forem verdadeiros. O que isso significa? Para a gente saber o resultado dessa operação lógica, a gente utiliza o que a gente chama de tabela da verdade. Essa tabela da verdade a gente utiliza para analisar o resultado dos operadores lógicos. Ou seja, aqui nós temos duas entradas e o resultado dessas duas entradas. Ao comparar dois valores booleanos utilizados na operação lógica, a gente obtém um resultado aqui nessa terceira coluna. Ou seja, utilizando o operador AND ou E, nós temos que somente se os dois resultados forem verdadeiros, a gente vai ter um resultado verdadeiro da operação lógica. Ou seja, V por V da verdadeira. Qualquer outro resultado, igual aqui no caso, se nós temos verdadeiro e falso, vai ser falso. Se a gente tem aqui falso e verdadeiro, vai dar falso. E a gente tem aqui falso, falso, que vai dar falso. Certo? Então, outro operador lógico que a gente utiliza nas nossas operações lógicas é o operador OR. Ou seja, qual a função do operador OR? Ele resulta em um valor verdadeiro se ao menos um dos dois valores de entrada da operação for verdadeiro. Caso contrário, o resultado é falso. Então, vamos partir agora para a tabela da verdade para a gente analisar o que isso quer dizer. Então, aqui como a gente pode ver, se um dos duas entradas tiver um valor verdadeiro, aqui vai ter um valor verdadeiro no resultado, igual no caso aqui. Se verdadeiro ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se nós temos aqui o verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. Se nós temos aqui o valor falso ou verdadeiro, a gente tem um resultado verdadeiro. E aqui no caso final aqui, a gente tem falso com falso, vai dar falso. Ok? Então, o último operador lógico que a gente vai analisar é o operador NOT. Qual a função do operador NOT? O operador NOT é o único operador que vai receber somente uma entrada e um valor, e sua função é simplesmente inverter os valores. Ou seja,
Se o valor de entrada for verdadeiro, o resultado será falso. E se o valor de entrada for falso, o resultado será verdadeiro. Vamos então analisar a tabela verdade desse operador lógico. Então, igual aqui no caso aqui da tabela verdade dele, a gente tem aqui a entrada do valor verdadeiro, o resultado é falso, e temos aqui o falso, o verdadeiro. Então, isso era um pouco que eu gostaria de falar com vocês sobre os operadores, sobre as variáveis, dando procedimento numa matéria de lógica, que a parte de lógica que vai incluir a parte de algoritmo e a parte das variáveis e os operadores é o alicerce que a gente vai utilizar para a gente entender os próximos passos que a gente vai utilizar na programação de lógica. A gente tendo esse entendimento, esse alicerce bem fundamentado, a gente não vai ter dificuldade nos próximos passos, das próximas coisas que nós vamos ver. A gente vai ver as partes de condicionais, repetição, ok? Que a gente vai utilizar o resultado das tabelas verdade para analisar o resultado das nossas partes de condicionais e verdadeiro, ok? Então, galera, muito obrigado aí por assistir meu vídeo. Segue aí o canal que vai ter muito conteúdo legal para a gente poder estudar, beleza? Um abraço para todo mundo.